uma proposta de universalidade. Todos de algum modo, e a seu modo, poderíamos dizer que subscrevem e propõem aquilo que Agostinho da Silva pôde formular numa obra fundamental escrita no Brasil em 1956, publicada em 57 e que saiu em Portugal com o título Reflexão à margem da literatura portuguesa. Peço desculpa, tenho a conhecer. O que todos eles, dizia, parecem propor é exatamente o mesmo que Agostinho da Silva, nesse livro, expressou neste sentido. Ele afirma que Portugal, a partir do Padre António Vieira, a partir da interpretação que o Padre António Vieira faz de Portugal, passa a ser não propriamente um determinado território, circunscrito por fronteiras geográficas, circunscrito no mapa, mas, muito mais do que isso, uma ideia a difundir pelo mundo. E essa ideia, efetivamente, parece ser uma ideia, na leitura da proposta que nos chega através destes 4 ou 5 pensadores fundamentais do sentido histórico e espiritual da nossa cultura, essa é uma ideia que eu poderia sintetizar em 2 grandes aspectos. Por um lado, uma proposta de levantação da consciência. Há que tomar consciência do que é a realidade. A realidade não é o que nós percepcionamos dela quando estamos demasiado condicionados pelos nossos interesses subjetivos, pelos nossos interesses pessoais, pela nossa ânsia e muitas vezes pela nossa ansiedade de agir de um determinado modo em função das solicitações mais imediatas que nos condicionam em termos pessoais, em termos familiares, em termos escolares, em termos sociais. A realidade é muito mais ampla do que aquilo que nós percepcionamos como a realidade. A realidade, na verdade, é uma comunidade infinita. A realidade é composta por todos os seres vivos. É composta por tudo aquilo que verdadeiramente, de algum modo, se manifesta. E, portanto, quando nós pensamos, quando nós usamos a inteligência, nós não deveríamos usar a inteligência, usar o pensamento, para pensar menos do que o todo. Nós deveríamos emancipar-nos tanto quanto possível de pensarmos parcialmente, de pensarmos na estreita medida dos nossos condicionamentos mais imediatos. Nós deveríamos poder pensar à escala do todo. Nós deveríamos poder pensar na linguagem de Agostinho da Silva catolicamente. Não quero dizer com isto, obviamente, não me estou a referir a uma religião particular, mas estou-me a referir etimologicamente à palavra católico no contexto da economia do pensamento de Agostinho. Que, segundo a etimologia do grego, kato quer dizer o todo, o total, o universal. A proposta, pois, destes autores é que nós pensemos à escala do universo e que nós pensemos Portugal à escala do todo, à escala do universo, no mínimo à escala do planeta. E, pensando assim, a ideia destes 5 autores é que nós não podemos deixar de pensar no sentido da existência humana, no sentido das nossas próprias vidas, como o sentido de um serviço ao bem, não apenas ao nosso bem, não apenas ao bem daqueles que nos são mais próximos, não apenas ao bem da nossa família ou da nossa coletividade mais imediata, não apenas o serviço ao bem da nossa pátria, mas o serviço do bem comum do próprio universo, o serviço do bem comum de todos os seres vivos. Ora, não é uma proposta menor do que esta, aquela que nos é legada pelos pensadores fundamentais do sentido da nossa cultura. E não é menos do que isto que nós gostaríamos de assumir como a tarefa da Nova Águia, a tarefa do Movimento Internacional do Mundo. Pensar de que modo essa imensa energia, esse imenso património constituído por tudo aquilo que nós podemos considerar a língua e a cultura portuguesa, a língua e a cultura lusófona, pode ser hoje, em termos muito concretos, não meramente intelectuais, não meramente abstratos, posto ao serviço do bem comum, entendido nesta escala ampla. É essa, a meu ver, a nosso ver, é essa a questão fundamental. O que nos propõe Luís Camões, Padre António Vieira, Pessoa, Pascoais, Agostinho da Silva e muitos outros, que não estou agora aqui a citar, é efetivamente que nós possamos hoje assumir o desafio de orientar as nossas vidas para o melhor possível. Entendendo que o melhor possível é orientá-las para o serviço do bem
à escala universal e livre de qualquer condicionamento. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos usar as energias da nossa língua, as energias da nossa cultura? Obviamente, um caminho é procurar começar por estudar este pensamento, por estudar estes autores, por tentar compreender as suas ideias, por tentar recriá-las criticamente. O que eles nos propõem não é uma aceitação passiva do que eles nos deixaram, não é que nós adotemos isto como uma nova doutrina filosófica ou religiosa à qual obedecer passivamente. A proposta, muito concretamente, para não falar dos outros, da Agostinho da Silva, é que nós possamos dar uma resposta criativa, que nós possamos, inclusivamente, criticar, pôr em causa, colocar objeções a este legado que eles nos deixam. Que nós passemos da passividade, do acomodamento em que tantas vezes nos deixamos embalar, para um posicionamento mais ativo, quer em termos de pensamento, quer em termos de ação. Essa é a tarefa que o Movimento Internacional Lusófono e a Nova Águia assume. Para nós, uma pátria é fundamentalmente um património. Um património é tudo aquilo que nos foi legado ao longo das gerações e que não é apenas constituído pelos documentos, pelas ações históricas visíveis, não é apenas constituído pelos documentos culturais, por aquilo que nós podemos ler, por aquilo que nós podemos observar, pelos monumentos, etc, etc. É também constituído pelas mais fundas inquietações, pelas mais fundas interrogações, pelas mais fundas aspirações, pelos sonhos que estes homens viveram e que nos deixaram. E porventura, como Agostinho da Silva também nos propõe, este movimento, este património pode remontar a épocas anteriores à fundação da própria nacionalidade. Se pensarmos o património, se pensarmos a pátria em sentido amplo, ela abrange algo mais vasto do que aquilo a que nós podemos chamar Portugal. Ela abrange algo mais vasto no sentido do passado e também no sentido do futuro. O que nos é proposto, portanto, é nós vermos de que modos concretos nós podemos hoje, sendo portugueses, contribuir para o bem universal. Não era menos do que isso que estes autores designaram como Luís Camões, a Ilha dos Amuros. Fiquei hoje a saber que há aqui também uma Ilha dos Amuros, portanto não está muito longe de nós. Também tem outro nome, mas fixo hoje este da Ilha dos Amuros. O Quinto Império e o Império do Espírito Santo. Na verdade, são três metáforas de alguma coisa que tem a ver com esta possibilidade de cada um de nós se colocar ao serviço do bem comum e, ao mesmo tempo, de contribuirmos para que uma nação, hoje num momento de incerteza, hoje num momento de indeterminação, hoje num momento em que nós sentimos que não basta e cada vez basta menos o seu mero desenvolvimento económico, tecnológico, material, uma nação que, efetivamente, nós possamos contribuir para colocar também ao serviço do bem comum, ao serviço da emancipação global das consciências, ao serviço da emancipação global dos povos, das línguas e das culturas. O que O que estes autores nos deixam é, portanto, um desafio que não é pequeno, um desafio que exige da nossa parte uma